Ela me disse, estou cansada de fingir que te amo, então eu a expulsei naquele instante. Depois ela pediu perdão, mas já era tarde. Quando ela disse, estou cansada de fingir que te amo, eu só pensei, finalmente algo sincero saindo da sua boca. Meu nome é Kendrick, tenho 24 anos e estou escrevendo isso porque estou cansado de ver histórias onde as pessoas deixam que passem por cima delas. Estou farto de ler casos cheios de desculpas, de talvez ele mude, acho que fui duro demais, sabe? Às vezes, o certo é impor um limite e tirar alguém da sua vida quando essa pessoa não te valoriza. E foi exatamente isso que eu fiz com minha ex, Kelly, também de 24 anos. Quero contar como cheguei ao ponto de ter que colocá-la para fora do meu apartamento depois de ela me dizer, com toda a frieza do mundo, que estava cansada de fingir que me amava. Mas essa história não começa aí. Começa de uma forma muito mais simples, quase inocente. Atualmente estudo administração de empresas e trabalho à noite em um restaurante que funciona 24 horas na minha cidade. Minha rotina é simples, mas intensa. Estudo pela manhã, trabalho à noite e repito. No começo foi difícil ajustar minha vida a esse ritmo, mas me acostumei. Ter objetivos claros ajuda. Eu sempre tive dois, comprar meu próprio apartamento e comprar um Mustang Shelby GT500 antes de completar 27 anos. Essas metas eram a minha bússola. Minha vida inteira estava focada nisso, e por um tempo achei que o melhor para mim era me manter sozinho. Nada de relacionamentos, nada de distrações. E foi aí que ela apareceu. Conheci Kelly na universidade. Ela estuda direito e, desde a primeira vez que a vi, soube que tinha gostado dela. Não só fisicamente, ela tinha uma aura diferente, uma mistura de segurança e leveza que não é tão comum na nossa idade. Era disciplinada, responsável, sempre com uma pasta cheia de documentos e partes sublinhadas. Isso chamou minha atenção, mas o que realmente me conquistou foi o lado empreendedor dela. Kelly tinha um pequeno negócio de sobremesas, algo que começou como um hobby, mas que ela transformou em uma fonte estável de renda. Vendia bolos personalizados, brownies, cookies e outras coisas. Mas não era só o produto, era a atitude. Havia paixão no que ela fazia, havia visão. Ela investia, reinvestia, planejava. Falava do negócio como se fosse uma empresa que um dia iria crescer. E eu respeito profundamente quem tem metas e trabalha por elas. Embora eu tivesse me prometido não entrar em um relacionamento, a verdade é que Kelly destruiu essa ideia rapidamente. Eu não a procurei no início. Não cheguei nela para flertar. Apenas observava de longe, como quem olha para algo que quer, mas não tem certeza se pode ter. Até que um dia nos encontramos em uma cafeteria perto da universidade. Ela estava sozinha revisando anotações, e eu tinha ido pegar um café antes do trabalho. Naquele momento, senti que, se não falasse com ela, me arrependeria. Aproximei-me com uma desculpa simples. Oi, acho que você faz faculdade no mesmo prédio que eu, né? Ela levantou o olhar, me deu um sorriso tranquilo e disse que sim. E assim tudo começou. Uma conversa casual, natural, sem pressão. Falamos sobre nossos cursos, horários, sobre como é complicado equilibrar estudo e trabalho. Ela me contou sobre o negócio dela. Eu contei sobre minhas metas. A conversa fluiu. Quando saí daquela cafeteria, soube que tinha entrado num problema, eu tinha me apaixonado. Uma semana depois, nos esbarramos de novo e conversamos mais. Na outra semana, já estávamos trocando mensagens todos os dias. 2 semanas depois, éramos praticamente inseparáveis. Não pedi para ser oficial na hora, mas sentia que estávamos na mesma sintonia. Tudo aconteceu naturalmente. Ela virou minha namorada, e por meses eu pensei que ela era a pessoa certa. Nossa relação começou forte, estável e com aquela energia de crescimento. Falávamos de negócios, de planos futuros, de como queríamos evoluir. Ela apoiava minhas metas, e eu apoiava as dela. Chegamos a planejar cursos, oficinas, até ideias para empreendimentos juntos. Foi uma das fases mais produtivas da minha vida, porque eu tinha ao meu lado alguém que também queria avançar. Tudo era perfeito, literalmente perfeito, até aparecerem Dana, Denise e Diana, 3 garotas da nossa universidade que estudavam turismo. Se eu tivesse que descrevê-las com precisão, diria que eram o oposto exato do que Kelly era quando a conheci. Elas eram festeiras num nível difícil de explicar. Não estou falando de sair de vez em quando. Estou falando de festas no meio da semana, pular aula para ir beber no café da manhã, viagens improvisadas, noites inteiras sem dormir. Não sei como, mas sempre estavam envolvidas em algum evento, alguma saída, alguma loucura. A líder do grupo era Dana, a mais extrovertida, a mais impulsiva e também a que tinha algo a seu favor que as outras não tinham. O pai era diretor da universidade. Isso significava que não importava quantas aulas faltassem, quantos trabalhos atrasassem ou quantos professores reclamassem, nunca acontecia nada. Sem faltas, sem advertências, sem consequências. Eu sabia quem elas eram. Todo mundo na universidade sabia. Eram aquele tipo de estudante que vive como se a faculdade fosse apenas um cenário secundário para a vida social delas. Elas não eram mais pessoas, mas eram irresponsáveis. Por isso me surpreendeu tanto quando, de um dia para o outro, Kelly apareceu sendo amiga delas. Não sei exatamente como aconteceu. Um dia ela me contou que uma delas tinha comprado seus doces. No outro, disse que tinha ajudado o grupo com um trabalho. De repente estavam nos stories do Instagram dela, nas fotos em grupo, nas conversas, e quando percebi, já faziam parte da rotina dela. Mas o problema não era a amizade em si. O problema era como aquela amizade a transformou. No começo não me incomodava que ela saísse com elas. Kelly continuava responsável, continuava trabalhando no negócio dela, continuava estudando com disciplina. Mas, pouco a pouco, comecei a notar sinais que não me agradavam. Primeiro foram as saídas mais frequentes. Depois, as festas durante a semana. Em seguida, chegar cansada às aulas por ter virado à noite. Depois disso, cancelar encontros comigo porque as meninas precisavam dela. E foi aí que tudo começou a desandar. A primeira vez que cancelou, eu entendi. A segunda, eu aceitei. A terceira já me deixou desconfortável.
E quando virou um padrão, percebi que havia algo errado. Ela tinha mudado sua rotina, sua energia, seu foco. O que antes era paixão pelo próprio negócio virou desculpas para não assar nada. O que antes eram tardes de estudo virou encontros improvisados com as novas amigas. O que antes era pontualidade virou atrasos e esquecimentos. Eu tentei conversar de forma tranquila, mas ela sempre respondia com frases como: só estou relaxando, também tenho direito de me divertir. Não quero viver estressado o tempo todo. Nenhuma dessas coisas seria um problema isoladamente. Mas o que era um problema, e sério, era o descarte constante em relação a mim. Não por maldade, mas por prioridade. Eu tinha deixado de ser o companheiro dela e me tornado um espaço que ela podia mover ou ignorar conforme fosse conveniente. Uma noite, por exemplo, tínhamos planejado jantar depois do meu turno. A ideia tinha sido dela, porque disse que sentia minha falta e queria me ver. Terminei meu turno, saí exausto e fui ao ponto de encontro. Ela nunca apareceu. Liguei. Nada. Mandei mensagens. Nada. 3 horas depois, ela postou um story numa festa. Eu fiquei sentado ali, na calçada do restaurante, vendo aquele story e me perguntando em que momento tudo tinha virado desse jeito. E não foi a única vez. Minha paciência estava acabando, mas eu ainda não tinha explodido. Ainda tentava justificar, porque a pessoa que conheci não era assim. A garota que eu admirava nunca teria esse comportamento. Mas as semanas passavam e ela se afastava cada vez mais de tudo que a tornava única. Eu não queria namorar uma cópia das 3 garotas que viviam em festa. Eu tinha amado alguém completamente diferente. E o pior é que ela não percebia. Tudo quebrou de vez no dia em que ela cancelou um encontro importante, um que havíamos programado fazia semanas, para ir a uma festa surpresa organizada pelas amigas. Naquele dia percebi que eu não estava mais lidando com a mesma pessoa. A Kelly que eu conheci jamais teria feito aquilo. E foi nesse momento que a história começou a desandar de verdade. Até aqui, qualquer pessoa lendo poderia se perguntar: por que você diz que está cansado de ser capacho se suportou tudo isso? Você também era um. E, para ser honesto, sim. Eles têm razão. Eu também pensava isso sobre mim. Era evidente. Eu estava agindo como um. Eu me agarrava a uma versão idealizada da Kelly porque era difícil aceitar que alguém com tanto potencial pudesse mudar tão drasticamente, tão rápido e por motivos tão banais. Eu insistia em acreditar que era uma fase, uma confusão, algo temporário. Mas a verdade é que eu estava cego. Tinha a esperança absurda de que ela perceberia tudo sozinha. E esse autoengano me cobrou caro. A noite em que ela me deixou plantado, eu a confrontei. Não gritei, não xinguei. Eu só estava cansado, cansado de esperar, de achar que eu é que tinha que ser compreensivo, paciente, flexível. Quando finalmente a encontrei, ela estava saindo de uma festa com as amigas. Estava eufórica, maquiada, rindo como se o mundo não tivesse consequências. E, quando me viu, fez uma expressão de surpresa, como se tivesse esquecido que tínhamos planos. Confrontei de forma direta. Disse que aquilo não estava certo, que ela não podia seguir me cancelando sem avisar, que o mínimo era respeito. Ela reagiu na defensiva. Que estava cansada. Que eu queria controlar sua vida. Que eu exagerava. Eu disse tudo com calma, mas firme. E ela simplesmente explodiu. A gente terminou mal essa noite. Ela gritou, como se eu tivesse sido vilão. Eu fiquei calado. No fim, ela disse que ia embora, e eu não a impedi. Eu moro em um apartamento perto da universidade, que eu alugo. Esclareço isso porque ainda não comprei o meu próprio. Ele é pequeno, mas confortável. Ela costumava ficar comigo quase todos os dias. Quando ela foi embora irritada naquela noite, eu não a segui. Não porque eu não me importasse, mas porque senti que, pela primeira vez, o certo era deixar as coisas seguirem seu curso sem forçar nada. Pensei que aquele silêncio era necessário. Na manhã seguinte, bem cedo, recebi uma mensagem dela. Era longa, cheia de desculpas. Dizia que tinha agido mal, que entendia que tinha me deixado de lado, que estava perdendo o equilíbrio e que aquilo não representava quem ela queria ser. Pediu outra chance. Disse que me amava, que tinha me negligenciado sem perceber e que não queria perder nossa relação. Eu aceitei. E, por 2 semanas inteiras, Kelly voltou a ser quem eu conhecia. Não sei se foi uma tentativa genuína ou apenas um período de culpa, mas ela mudou radicalmente. Parou de sair com as 3 amigas, voltou a trabalhar no seu negócio de doces, voltou a estudar com constância. Me mandava mensagens todos os dias como antes. Parecia focada de novo. Até falava sobre metas e projetos, como se quisesse recuperar o tempo perdido. Durante essas 2 semanas, eu pensei que estávamos bem. Que todo aquele caos tinha sido apenas um desvio momentâneo. Pensei que ela tinha entendido o dano que estava causando. Pensei que aquele esforço significava alguma coisa. Mas então aconteceu algo que abriu completamente meus olhos. Um dia, enquanto descansava antes de me arrumar para o turno, fui olhar minhas redes sociais e vi que Diana, uma das 3 amigas, tinha postado um meme marcado a Kelly. O meme dizia: quando você vê um cara mais bonito que seu namorado, mas você é fiel, mas briga com seu namorado para não se sentir tão culpada. E Diana a tinha marcado escrevendo: hahaha, você é malvada. Minha reação foi imediata, um impacto seco no peito. Não era ciúme, não era insegurança. Era indignação. Aquele meme dizia muito mais do que parecia. Era uma provocação direta a mim e uma insinuação direta sobre ela. E o pior é que a amiga postou aquilo como se fosse uma piada interna, como se elas soubessem algo que eu não sabia, como se tudo fosse uma brincadeira às minhas costas. Eu conhecia a Kelly o suficiente para saber que ela controlava as marcações. Ela aceitava ou rejeitava tags. E não era a primeira vez que Diana postava coisas insinuando traição, mas era a primeira vez que marcava a Kelly em algo assim desde que ela, supostamente, tinha mudado. Na hora mandei mensagem. O que é isso? Por que estão te marcando nisso?
Ela demorou para responder e, quando respondeu, foi curta. Relaxa, é só um meme. Aquele tom. Aquele descaso. Aquela trivialização de algo que claramente era desrespeitoso. Aquilo me incendiou por dentro. Respondi. Só um meme? Desde quando isso é engraçado? As mulheres não conseguem fazer memes bons sem ser sobre traição. Ela se ofendeu imediatamente. Mudou o tom como se alguém tivesse apertado um interruptor. De repente parecia que tínhamos voltado às semanas anteriores. Você está exagerando de novo. Já começou. Você sempre vem com a mesma coisa. E assim começou a discussão. Eu lembrei de todas as vezes que ela me deixou plantado, todas as vezes que cancelou para ir a festas, toda a responsabilidade emocional que eu precisei carregar enquanto ela brincava de ter duas vidas. Ela disse que eu estava tirando tudo de contexto, que eu a estava sufocando, que estava interpretando errado, que ela tinha direito de se divertir. Eu já não estava calmo. Sentia que a conversa não avançava porque ela não queria admitir absolutamente nada. Até que, em um momento de silêncio, quando eu pensei que enfim ela fosse refletir, ela abriu a boca e disse, sem tremer, sem hesitar. A verdade é que estou cansada de fingir que te amo. Você só me dá dor de cabeça. O mundo apagou. Por alguns segundos não soube como reagir, não por tristeza, mas pela clareza brutal que aquelas palavras traziam. Ela disse aquilo com frieza, como se fosse uma sentença. Como se estivesse confessando algo que guardava há tempos. Eu não gritei. Não xinguei. Apenas respondi. Perfeito. Então, cai fora. Ela ficou em choque. Seu rosto mudou completamente, como se não esperasse que eu reagisse com tanta firmeza. Assim tão fácil? Você não vai me pedir desculpas nem nada? Só vai me deixar ir. Eu não consegui conter uma risada sarcástica. Não estou te deixando ir. Estou te expulsando. A expressão dela virou incredulidade absoluta. Parecia que a ideia de ser retirada da minha vida era algo que ela simplesmente não conseguia processar, como se estivesse acostumada a que as pessoas sempre cedessem a ela. Eu achei que você fosse me pedir perdão. Era para ser assim. E começou a chorar. Lágrimas fortes, dramáticas, como se tivesse sido ela ferida, como se não tivesse acabado de me dizer que fingia me amar. Eu continuei firme. Você não vai me manipular com lágrimas. Sai agora. Ela se aproximou, tentou tocar meu braço. A voz mudou completamente, suave, trêmula. Amor, calma, podemos conversar. Foi algo impulsivo. Eu te amo. Eu te amo muito. Eu preciso de você. Mas eu já não conseguia ouvir aquilo sem sentir repulsa. Uma parte de mim tinha quebrado ali mesmo. E a outra parte, aquela que ficou calada por semanas, finalmente falou. Eu estou cansado dessa merda. Devia ter terminado com você quando virou amiga dessas meninas sem futuro. Ela regalou os olhos, ofendida. E nossas metas? E nosso futuro? E foi ali que eu enterrei tudo de vez. Não existe mais nossas metas. Nem nosso futuro. Cada um seguiu para seu lado. Vá embora agora, ou eu vou chamar a segurança do prédio. Ela continuou chorando, mas agora as lágrimas tinham outro som, um desespero verdadeiro. Não sei se era por amor, por medo ou por ego. Provavelmente por ego. Pegou suas coisas com as mãos trêmulas e foi em direção à porta. Antes de sair, me olhou, como se estivesse esperando que eu a impedisse. Eu não fiz nada. Apenas repeti. Vai. E ela foi. A porta se fechou atrás dela e, pela primeira vez em muito tempo, senti silêncio. Um silêncio real. Um silêncio que eu precisava. Depois daquela noite, tudo acabou de forma definitiva. Não houve mensagens posteriores, não houve tentativas de reconciliação da minha parte, e ela também nunca voltou a me procurar diretamente. Simplesmente deixamos de existir um para o outro. Eu pensei que seria difícil vê-la na universidade. Mas não foi. Eu a via, claro, mas não sentia nada que me fizesse reconsiderar minha decisão. A primeira vez que a encontrei nos corredores depois do término foi estranha. Ela vinha andando com as amigas, arrumada, rindo como sempre. Quando me viu, baixou o olhar e ficou séria. Eu simplesmente segui caminhando como se não a conhecesse, não por orgulho, mas porque não havia motivo para qualquer interação. Aquela fase tinha sido encerrada. Para mim, ela estava completamente morta. Com o passar das semanas, eu a via ocasionalmente na faculdade, às vezes sozinha, às vezes com Dana, Denise e Diana. Ela nunca tentou se aproximar, nunca tentou puxar assunto, nem mesmo um cumprimento por educação. Era como se o nosso passado tivesse virado um filme que ambos desligamos ao mesmo tempo. Mesmo assim, pela forma como ela andava, pela velocidade com que virava o rosto quando nossos olhos quase se encontravam, dava para notar certa tensão, talvez vergonha. Mas eu já não tentava interpretar nada. Essa parte da minha vida estava encerrada. Com o tempo, fui ouvindo coisas sobre ela pelos colegas. Não porque eu perguntasse, a universidade é pequena, as informações circulam sozinhas. Soube que ela tinha parado com o negócio de doces. Não assava mais todos os dias, não pegava encomendas grandes. Fazia apenas de vez em quando, como um hobby esporádico. Esse detalhe me surpreendeu mais do que eu imaginava. Não me trouxe alegria. Na verdade, gerou uma sensação estranha, uma mistura de tristeza e confirmação. Ela era boa naquilo. Tinha talento de verdade, dedicação, paciência, tudo que alguém precisa para um negócio crescer. E ainda assim tinha abandonado praticamente tudo. Soube também que continuava mergulhada nas festas como se fossem um estilo de vida. Tinha adotado completamente a rotina das amigas, saídas durante a semana, eventos improvisados, encontros que começavam como almoço e terminavam como festa. Não era boato. Eu mesmo havia saindo do prédio de turismo. E embora não fosse meu papel julgá-la, era impossível ignorar o padrão em horários em que ela não tinha nada para fazer lá. Havia de roupa de festa pela manhã. Havia chegar atrasada, nitidamente de ressaca.
Ela tinha escolhido um caminho que não combinava com metas, com construção, com disciplina, nada do que um dia compartilhamos. Não havia mais sinal daquela versão madura, ambiciosa e organizada que eu conheci naquela cafeteria. Era como se essa parte dela tivesse desaparecido por completo, absorvida por um estilo de vida que a empobrecia emocionalmente. E foi aí que tive o golpe final de clareza. Eu tinha desviado de uma bala. Seja dramático ou não, no meu caso, era literal. Se eu tivesse ficado com ela. Se tivesse cedido mais uma vez. Se tivesse normalizado os sinais. Hoje eu estaria preso a uma relação que teria destruído minha paz e minhas metas. Ela já não estava alinhada com nada do que eu queria construir. E o pior é que ela também não estava construindo nada para ela mesma. Não fico feliz em vê-la assim. Também não sinto superioridade. Sinto pena, não como alguém que olha de cima, mas como alguém que viu o potencial real e o viu sendo desperdiçado. Eu vi as mãos dela trabalhando por horas para entregar pedidos perfeitos. Vi como administrava suas contas com clareza. Vi como brilhavam os olhos dela quando falava em expandir o negócio. Tudo isso existiu. Não foi imaginação minha. E ver que aquela versão dela foi engolida por uma rotina vazia. Isso só me prova que ela mesma decidiu abandonar quem era. A verdade é que nem todo mundo consegue equilibrar vida social, trabalho e metas a longo prazo, e tudo bem. Mas o que não está tudo bem é o estrago que você pode causar na vida de outra pessoa quando se perde completamente e arrasta o parceiro junto. Imagine investir tempo, energia e amor em alguém que, de um dia para o outro, abandona tudo que você admirava nela. Isso dói. Isso confunde. Isso alimenta o auto-engano. Isso te faz acreditar que, se você esperar um pouco mais, se for um pouco mais paciente, aquela pessoa vai voltar a ser quem era. Mas nem sempre volta. Às vezes, aquela versão morre para sempre. Meses depois, quando penso nela, não penso com dor nem com raiva. Penso com reflexão. Porque essa história não é apenas um término. É um exemplo de como um relacionamento pode se tornar destrutivo sem gritos, sem agressões, sem uma traição evidente. Às vezes, a destruição vem disfarçada de indiferença, de irresponsabilidade, de incompatibilidades que você tenta ignorar, e isso pode machucar tanto quanto qualquer traição concreta. Por isso, aqui vai uma mensagem para os homens que talvez estejam vivendo algo parecido. Ter namorada é ótimo. Na verdade, é saudável. Ter uma parceira não é um obstáculo para suas metas, se você está com a pessoa certa. Mas existe uma diferença gigantesca entre uma relação que soma e uma que subtrai. E eu não estou falando de dinheiro. Não estou falando de que ela precise te sustentar ou resolver a sua vida. Eu estou falando de algo muito mais profundo e muito mais importante. Paz. Estabilidade. Motivação. Tranquilidade. E apoio emocional de verdade. Isso é o que uma parceira deveria oferecer. Isso é o que significa estar com alguém. Se sua namorada te causa estresse constante. Se te drena emocionalmente. Se te desvia das suas metas ao invés de te aproximar delas. Se tira sua energia. Se te confunde mais do que te dá clareza. Aí não é. Você está com a pessoa errada. E não porque ela seja má, mas porque não está alinhada com você, nem com seu caminho. Às vezes insistimos em encaixar com alguém que já não quer caminhar ao nosso lado. Às vezes justificamos sinais que são incompatibilidades gritantes. Às vezes inventamos versões melhores da realidade só para não aceitar que já não fazemos parte da vida que essa pessoa quer. E isso te transforma, sem você perceber, em um capacho emocional, alguém que suporta tudo esperando que as coisas voltem a ser como antes. Eu fui assim. Eu também achei que ela voltaria a se centrar. Eu também acreditei que o comportamento dela era temporário. Eu também me convenci de que precisava esperar. E, por muito pouco, não perdi o rumo das minhas próprias metas. A verdade é simples. Quando alguém quer estar com você, demonstra. E quando não quer, também. Ela escolheu seguir outro caminho, um caminho que infelizmente a afastou de tudo que a tornava valiosa. Perdeu disciplina, perdeu paixão, perdeu visão. Se deixou arrastar por amizades que não tinham nenhum interesse em crescer. Se deixou engolir por um estilo de vida que só oferece gratificações momentâneas. E embora não seja minha responsabilidade salvá-la, posso dizer que observar essa queda à distância deixa um gosto amargo. Ela tinha potencial real. Tinha futuro. Tinha estrutura. E, mesmo assim, escolheu a versão mais fácil, mais caótica e mais confortável de si mesma. A versão que só exige presença, não esforço. A versão que não requer compromisso, apenas companhia. A versão que não a desafia a crescer, apenas a se manter entretida. Por isso eu não a odeio, não a estranho, não a lamento. Eu só sinto pena pelo desperdício. Porque eu sei quem ela era. E sei quem ela decidiu deixar de ser.